Pessoal, essa nossa aula de hoje é dedicada a estudar as reações dos compostos de coordenação. Nessa aula, nesses slides, nós procuramos aqui apresentar uma síntese, né, enfim, do que há de essencial a ser dito com relação às reações dos compostos de coordenação. Conforme nós poderemos verificar, né, os compostos de coordenação realmente são bastante ricos, né, também no que diz respeito à sua reatividade, a aspectos a considerar com relação à sua reatividade, etc. De forma tal que o estudo dos tipos de reação, dos mecanismos de reação envolvidos, né, na reatividade dos compostos de coordenação realmente é um campo bastante vasto, bastante rico, tá certo? Na literatura em português, nós recomendamos o livro de Química Inorgânica do Peter Atkins, em português, salvo engano, ainda estamos na 4ª edição, mas enfim, é o capítulo correspondente, né, à Química de Coordenação, tá certo? É a nossa recomendação. Mas enfim, você tem outras obras também traduzidas, né? O livro de Química Inorgânica da Catherine Housecroft pode ser utilizado também. Mas enfim, a estabilidade, né, de um complexo depende de diferença de energia entre os reagentes e produtos, né? Nesse sentido, é simplesmente um raciocínio, né, lógico, básico, com relação à reatividade de quaisquer espécies, né? Enfim, tudo aquilo que nós aprendemos desde o ensino médio, na verdade, relativamente à cinética e termodinâmica, né, continua válido, por certo, para os compostos de coordenação. Continua válido, né? Enfim, vale também, melhor dizendo, para os compostos de coordenação também. Né? Tudo aquilo que aprendemos acerca de cinética e termodinâmica, em essência, é o que está posto aí nesse slide. Tá certo? Enfim, pare, leia com calma. Né? Na sequência, então, nós vamos fazer uma distinção importante no que diz respeito a certas terminologias e o significado delas do ponto de vista cinético e termodinâmico, especificamente para os compostos de coordenação. Né? Bom, e a reatividade dos compostos de coordenação, bom, aí está, né? Eu ia dizer mais alguma coisa, mas tudo bem, está na sequência. De um ponto de vista termodinâmico, você pode falar em composto estável ou instável, né? E do ponto de vista cinético, você pode falar em composto lábil ou inerte, né? Tá certo? Estável e instável está relacionado lá à constante de formação, né? E esse lábil e inerte, do ponto de vista cinético, está relacionado a maior ou menor reatividade. E é preciso ter isso em mente para não confundir os conceitos, né? Para não considerar que, pelo simples fato de um composto ser estável de um ponto de vista termodinâmico, né, que na verdade ele seja não reativo. Né? E é isso que vai ser comentado no slide aí na sequência. Mas enfim, né, de um ponto de vista termodinâmico, você pode dizer que o composto é estável ou instável. Você vai estar fazendo referência à constante de formação. E do ponto de vista cinético, você pode chamá-lo de lábil ou inerte. Né? Enfim, reage com facilidade ou reage com dificuldade ou não reage, enfim. Né? Seria uma maneira simples de interpretar essas duas terminologias. Né? Bom, veja que, por exemplo, esse composto, né, de níquel com cianeto, cianeto é um ligante de campo forte, né, composto tem uma constante de formação da ordem de 10 a 30, então não haja dúvida que termodinamicamente é um composto bastante estável. Né? Não obstante, né, os ligantes cianetos podem ser trocados. Por exemplo, esse experimento aí foi feito utilizando íons cianetos com carbono 14, né, e é possível então monitorar que efetivamente os íons cianeto na esfera de coordenação do níquel, eles podem ser trocados, ou seja, não obstante ser termodinamicamente bastante estável, né, o composto ele é lábil, ele é reativo. Né? Então, geralmente um complexo estável é inerte e um complexo instável é lábil, mas essa relação nem sempre é verdadeira.
Então é preciso ter em mente a diferença lá, né, daqueles termos estável, instável, lábil, inerte, enfim, os aspectos aí termodinâmicos e cinéticos do composto. Né? Então, geralmente um complexo estável é inerte, né? E um complexo instável é lábil, mas essa realidade nem sempre é verdadeira, nem sempre esses dois aspectos estão associados. Né? E aí nós temos algumas possibilidades, né, em termos de reatividade. Né? A correlação entre reatividade e configuração. Né? Nessa altura já sabemos, né, o que é um complexo de spin baixo, sabemos o que é efeito Chanteller. Né? Mas enfim, por exemplo, efeito Chanteller. Né? Composto com distorção de Chanteller tem ligações mais alongadas, né? Consequentemente, o ligante vai estar ali ao longo do eixo Z, geralmente mais fracamente ligado, então a substituição ocorre mais rapidamente, né? Tornando o complexo mais lábil. Enfim, aqueles aspectos que nós já estudamos, né? Da configuração eletrônica ali do cátion, de um elemento ali do bloco D, né? Na presença do campo do ligante forte ou fraco, etc., influencia, né, fortemente, se relaciona, se correlaciona muito estreitamente com a sua reatividade. Né? E aí você tem outras possibilidades, tá certo? Pare, leia com calma, enfim, mesmo que resumidamente, são informações que vale a pena, por certo, assimilar. Né? E aí, enfim, essa figura aparece em quase todos os livros, né? Compostos cineticamente para a esquerda inertes, né? Para a direita lábeis, né? Isso aí para uma série de complexos, né? Nessa reação específica aí de substituição, né? Nessa reação de substituição. E aí você tem diferentes íons, você pode correlacionar isso, né, com as suas cargas. Lembrar que a água, na verdade, é um ligante de campo fraco, né? Você pode correlacionar isso com a carga do cátion, mas enfim. Mais especificamente nesse caso, na verdade, você pode correlacionar com a configuração eletrônica, né, do cátion e, enfim, com a existência ou não de efeito Chanteller, por exemplo, como há no caso do cobre, e por aí vai. E correlacionar isso e justificar, né, por que certas espécies, por que certas trocas aí são mais fáceis ou menos fáceis, né, a ponto de você ter aí, enfim, elementos, né, para os quais essa reação de substituição os coloca como inertes e, em outros casos, como lábeis. Tá certo? Então, é parar, olhar com calma. É uma figura muito típica, qualquer livro que traga reatividade composta e coordenação trará essa figura. Bom, os tipos de reações que os complexos sofrem, né? Reação mais típica é substituição de ligantes. Você também reação de ligantes de coordenação, vai ficar mais claro o que é isso lá adiante. Adição, dissociação e reações do tipo redox. Né? Reações do tipo redox. Na sequência aí vamos ter também, digamos, uma síntese, né? Um resumo realmente do que seja, né? Cada um cada um desses tipos de reação. Né? Mas enfim, são esses os tipos mais comuns de reação. As reações de substituição, sobretudo, são aquelas que no fim das contas são as mais presentes, as mais exploradas, né? Enfim, nas quais, via de regra, você tem grande parte das sínteses efetuada em meio aquoso. Então, no fim das contas, você vai ter a substituição de moléculas de água por outros ligantes, né? Quando você acrescentar, então, à solução aquosa do cátion metálico, o ligante, né, do qual você deseja formar um composto de coordenação. Tá certo? Mas, enfim, os tipos de reação, né? E aí, no caso, um quadro, né, resumindo, né, de novo esses tipos de reação: substituição, dissociação, redox, reação de ligante de coordenação e adição. Tá certo? Enfim, as possibilidades, né? Veja aí o quadro com calma, né? Enfim, analise-o com calma, compare, né? Enfim, os elementos aí do quadro. Mas enfim, é só uma síntese esquemática, né, dos tipos de reação que os compostos de coordenação podem sofrer.
né? Mas enfim, na sequência então, nós vamos começar a explicitar, né, a detalhar, se for o caso, a exemplificar esses tipos de reação, cada um desses tipos de reação, né? Mas enfim, a gente teremos, né, mais adiante aqui no canal um outro vídeo tratando também do mesmo tema, né, reatividades, compostos de coordenação, utilizando outros slides, né? Vamos voltar ao mesmo tema, vai ser uma aula sobre o mesmo tema, voltando, mas com outros slides, e aí nós teremos exemplificações um pouco melhor. Vamos utilizar, no caso, aquele capítulo lá do livro do Peter Atkins que eu mencionei, né, ainda há pouco, tá certo? Como material. Bom, reações de substituição, né, podem ser do tipo associativo, dissociativo ou intertroca. Reações redox podem ser de esfera interna ou de esfera externa, né? E aí os outros tipos de reação, né? Adição, dissociação, reação de ligantes de coordenação. Então veja-se que as reações de substituição e as reações do tipo redox, elas se subdividem, né, ainda em subclasses, digamos assim, né, em subtipos, né, de reação, tá certo? Mas enfim, à medida, né, que o assunto for sendo estudado, que exemplos forem sendo eventualmente colocados, né, isso vai ficar um pouco mais claro, né? Mas enfim, não é necessário propriamente decorar isso, né, que seria uma coisa um tanto enfadonha. Mas enfim, as reações de substituição e redox, né, elas apresentam ainda subtipos, né, subtipos. Enfim, na sequência então nós vamos apresentar aí alguns exemplos, algumas possibilidades, né? Isso vai clarear um pouco mais, tá certo? Mas como disse, voltaremos posteriormente numa outra aula sobre o mesmo tema com outro conjunto de slides. Bom, reações de adição, né? Reações de adição. Um exemplo típico, né? Você acrescentou mais, nesse caso a piridina, né, o ligante, você acrescentou um ligante a mais na esfera de coordenação de um complexo. Já havia um complexo, um composto de coordenação existente, e você acrescentou um ligante a mais à esfera de coordenação desse composto, né? Então, daí a terminologia, né? Reação de adição, né? Então, um acréscimo do número de ligantes ocorre geralmente em metais com baixo número de coordenação inicial, né? Porque se o metal já completou a sua esfera de coordenação, já não seria possível fazer uma adição simplesmente, né? Você teria que ter uma substituição para acrescentar um novo ligante, né? Mas nesse caso, a esfera de coordenação do metal ainda não está completa, né? Então você pode acrescentar um ligante a mais. Daí reação de adição, né? O termo fica bastante claro nesse caso. Você está adicionando, né, ligante ou ligantes, enfim, à esfera de coordenação do metal. Isso evidentemente só será possível se a esfera de coordenação do metal ainda estiver incompleta. As reações de dissociação, né, o exemplo aí também é bastante típico, né? Você, na verdade, tem um decréscimo do número de ligantes e algumas vezes também do número de coordenação do metal, como é esse exemplo aí, né? Na esfera de coordenação do cobalto você tinha 6 ligantes, no caso 6 moléculas de água. Uma vez ocorrida a reação, na verdade você passou a ter apenas 4 ligantes, no caso 4 íons cloreto, né, na esfera de coordenação do metal. É dita uma reação de dissociação porque realmente aconteceu uma dissociação, uma ruptura de ligações, né, para que as novas ligações entre o cobalto e os íons cloreto pudessem ser formadas. Então, nas reações de dissociação, você pode ter, enfim, você tem necessariamente um decréscimo do número de ligantes e algumas vezes também do número de coordenação do metal, né? Então você teve aí que dois compostos, né, duas moléculas foram reunidas, digamos assim, né, mediante aquecimento, né, formando então um novo composto, né? Os contraíons, né, iniciais agregaram-se à esfera de coordenação. Bom, reação de substituição de ligantes, né? A principal reação que pode ocorrer em uma espécie complexa é a de substituição de ligantes,
que corresponde ao deslocamento de uma base de Lewis por outra base de Lewis, né? Uma reação de substituição, né, de ligantes. Eu substituo um ligante da esfera de coordenação de metal por um outro ligante, né? E essa reação pode ocorrer por um mecanismo dissociativo, associativo ou a chamada intertroca, né? Intertroca. Mais adiante vai ser um pouco melhor explicitado, né? Mas esses slides, essa aula, como o propósito era resumir, né, a essência do conteúdo, nós estamos, digamos, em poucos exemplos, né, mas ainda assim o bastante para situar aí, enfim, cada um dos tipos de reação, tá certo? Mas enfim, as reações então de substituição podem ocorrer por mecanismos, né, do tipo dissociativo, associativo ou intertroca, né? Então veja-se que, de novo, né, a reatividade, né, dos compostos de coordenação é bastante rica, né? Bom, dissociação de ligantes por um mecanismo dissociativo. Primeiro, uma ligação metal-ligante se rompe, para em seguida, então, formar-se outra. Por isso que o mecanismo é dito dissociativo, né? Uma ligação é rompida, fica um espaço, né, por assim dizer, na esfera de coordenação do metal, e aí então um novo ligante é acrescentado, né? Você diz que o mecanismo é do tipo dissociativo, né, porque primeiro há a ruptura de uma ligação, para que depois, então, naquele espaço deixado vago, por assim dizer, na esfera de coordenação do metal, uma nova ligação possa se formar, né? Daí o mecanismo ser dito do tipo dissociativo, né? É uma reação de substituição, você trocou um ligante por outro, e o mecanismo é do tipo, nesse caso, dissociativo, porque, primeiro, uma ligação se rompe, deixa-se um espaço na esfera de coordenação de metal, do metal, para que então uma ligação com outro ligante, né, possa se formar, tá certo? É favorecida pelo efeito estérico, né? Se o ligante que vai ingressar na esfera de coordenação do metal, essa bolinha azul, por exemplo, nesse exemplo genérico, é um ligante muito volumoso, né, ou relativamente volumoso, né? Então você tem primeiro que romper uma ligação, deixar um espaço vago na esfera de coordenação do metal para que essa espécie possa ser acrescentada, e aí nós temos um exemplo, né? E aí nós temos um exemplo, tá certo? Em que primeiro você retira, né, o íon cloreto, para depois então acrescentar uma molécula de água. Então, um exemplo aí da reação de substituição com um mecanismo do tipo dissociativo. Né? Mas enfim, via de regra, né, quando você toma, digamos, alguma receita de bolo, como a gente diz no jargão do laboratório, né, alguma rota de síntese da literatura, para preparar esse ou aquele composto de coordenação, via de regra você está a seguir uma rota já consagrada, né, de forma tal que você não está a investir aí no estudo do mecanismo da reação, etc. Isso vai ser importante, né, quando você estiver a preparar algum novo composto e cujo produto, né, vai depender realmente aí de fatores que afetem o mecanismo. Bom, substituição nesse caso, de novo, mecanismo dissociativo, de novo, né? Percebam o seguinte, né, na parte de cima ali, né, você tira um ligante, acrescenta outro, na parte de baixo a mesma coisa, né? Mas vejam o seguinte, a depender de onde esse novo ligante, né, representado por essa bolinha aí esverdeada, dependendo de onde ele entra, né, na esfera de coordenação do metal, você pode ter, na verdade, a formação de diferentes isômeros, né? Então veja-se que, de novo, né, a reatividade, ou enfim, né, as reações possíveis aí dos compostos de coordenação é realmente um tema bastante rico, né? E aí, é claro, se você deseja formar esse ou aquele outro isômero, né, digamos, uma estratégia, né, estratégias ou uma estratégia, enfim, na rota de síntese terá que ser observada, né, terá que ser considerada, né, as condições de síntese, temperatura,
concentração relativa dos reagentes, etc., terá possivelmente que ser monitorada com mais cuidado, né, com mais zelo, para que você possa obter o isômero que você deseja. Bom, aí nós temos uma reação do tipo intertroca, né? Ainda é de substituição, né? Do tipo intertroca. Como é que ela acontece? Não existe um intermediário verdadeiro propriamente. Né? É como se um novo ligante, né, que está a se aproximar, aliás, que está, né, para ser agregado à esfera de coordenação do metal, ele fica próximo, digamos assim, né? Ele não chega a ligar-se propriamente, né? Mas ele fica próximo da esfera de coordenação do metal, com ele interage, né? E meio que simultaneamente um ligante sai da esfera de coordenação do metal e o outro entra. Né? Não é como uma ligação se rompe, como no mecanismo anterior, com a ligação se rompe, aí então depois um novo ligante entra na esfera de coordenação. O ligante, então, o novo ligante, ele se aproxima, forma ali por um certo tempo, né? Um par, digamos assim, com o composto, e aí o ligante que está deixando a esfera de coordenação de metal e do metal e aquele que está a entrar fazem isso meio que simultaneamente. Nesse caso, não existe propriamente um intermediário verdadeiro. Né? Não é que você forme um composto intermediário que aí depois, né, enfim, forma o novo composto e libera aí o ligante que abandonou a esfera de coordenação. Então, no mecanismo do tipo aí intertroca, não há formação propriamente de um intermediário. E aí nós temos um exemplo, né, de um composto de coordenação formada por esse mecanismo de intertroca, né, que é um dos tipos de mecanismos nas reações do tipo de substituição. Né? Um exemplo aí então. Mas enfim, nesse mecanismo do tipo intertroca, né, o ligante que está a deixar a esfera de coordenação do metal e aquele que está a entrar fazem isso, digamos, simultaneamente. Né? Não há, repetindo, não há formação propriamente de um intermediário, né, nessa ligação, de um composto intermediário, né, que dará origem ao novo composto e com a liberação, né, de uma molécula, de um ligante que abandonou a esfera de coordenação do metal. Mas enfim, mecanismo então do tipo intertroca, né, que é um dos tipos de mecanismo aí nas reações de substituição de ligantes. Né? Perceba-se de novo, né? Nunca é demais frisar, realmente a reatividade dos compostos de coordenação é algo bastante rico, né? Bastante rico em termos de possibilidades. Né? Mas lembrar sempre que qualquer mecanismo, né, é sempre uma hipótese plausível. Né? É muito difícil você realmente provar, né, no sentido mais rigoroso da palavra, um mecanismo. Bom, ainda nas reações de substituição, mecanismo do tipo associativo. Aí sim, né? Aí sim o ligante, o novo ligante, representado aí por essa bolinha azul, ele entra na esfera de coordenação do metal, forma um composto intermediário com um número de coordenação maior do que o composto inicial, e na sequência, então, né, um dos ligantes que estava anteriormente na esfera de coordenação abandona a esfera de coordenação e você fica com um novo composto. Né? É chamado de mecanismo associativo, porque o novo ligante ele liga-se, né? Ele entra na esfera de coordenação do metal, formando inclusive um composto intermediário com um número de coordenação maior do que o inicial. Nesse exemplo aí, o número de coordenação era 6, passou a ser 7. Né? E na sequência, então, né, esse composto intermediário formado é relativamente instável. Na sequência, então, um dos ligantes que já estava anteriormente abandona a esfera de coordenação do metal e você tem, então, a formação do seu novo composto de coordenação. Tá certo? E aí você tem substituição de ligantes, né, por um mecanismo associativo num composto quadrado planar. Um exemplo, né? Tá certo? Um exemplo. Tá? Mas nesse caso aí o ligante é cianeto mesmo, né? Então como é que você sabe que houve a ligação, né? Você pode usar um cianeto aí marcado, né, com algum isótopo de carbono, por exemplo, tá certo? E aí, usando técnicas apropriadas, você vai conseguir determinar que sim, né, essa substituição de ligante efetivamente ocorreu, tá certo? Mas perceba que você tem, né, número de coordenação 4 no reagente, você forma um intermediário, né, com número de coordenação 5, você tem um composto quadrado planar, você passa a ter um intermediário aí que é piramidal de base quadrada,
e na sequência, então, né, esse intermediário, no caso, é instável, relativamente instável, de forma tal que na sequência, né, um dos ligantes que estava na esfera de coordenação do metal o abandona. Né. Nesse caso, como os ligantes aí são todos cianetos, né, você precisa de um ligante marcado, né, com um isótopo de carbono, por exemplo, para poder comprovar que a substituição efetivamente ocorreu. Né. Mas, enfim, aí o mecanismo associativo. Né. Bom, substituição de ligantes, né, complexo quadrado planar, efeito de Antero. A intensidade, né, que um ligante L enfraquece uma ligação trans no complexo no estado fundamental. Né, ou melhor dizendo, intensidade que um ligante L, né, enfraquece uma ligação trans no estado fundamental do complexo. Aí está falando, na verdade, chamado efeito trans, né, que é muito comum em complexos quadrado-planares. Né, em complexos quadrado-planares. Tá certo? A efeito trans, que inclusive vai ser determinante para se você formará, né, um isômero cis ou um isômero trans. Né? Então, toda vez que estudar reatividade de complexos quadrado-planares, você ouvirá falar em efeito trans. Né? Ouvirá falar em efeito trans. E o efeito trans tem que ser levado em conta, né? Porque ele vai influenciar ou vai determinar se o isômero que você formará, por exemplo, será o isômero cis ou o isômero trans. Né? Será o isômero cis ou o isômero trans. Vai ser preciso levar em conta. Né? Nesse caso aí, pronto, chegamos melhor aqui. Né? Substituição de ligantes em complexos quadrado-planares. Né? Então, no que se resume essa história do efeito trans? Né? O que é o efeito trans, resumidamente? Um ligante, né, sigma doador ou pi receptor forte, acelera significativamente o efeito trans. Né? E aí você tem um exemplo. Né? Um exemplo. Percebam que é uma reação aí, né? Substituição. Né? O novo ligante que está entrando na esfera de coordenação está representado aí, né, em rosa, tá certo? E o ligante transdiretor é esse ligante aí X, né, em azul. Né? Percebam que, em princípio, esse novo ligante L poderia entrar em qualquer das três posições, né, ocupadas aí por esses ligantes L. Né? Poderia entrar numa posição cis ou numa posição trans com relação a X. Mas ele entra na esfera de coordenação do metal, substituindo, né, um outro ligante, na posição trans. Né? Então eu vou dizer que esse ligante X ele é transdiretor. Né? Ele favorece a substituição do ligante na posição trans com relação a ele. Né? Com relação a ele. Tá certo? Então perceba, por exemplo, se você começa com um composto de platina com 4 moléculas de amônia, né, reage com HCl, você termina com um determinado isômero, no caso o isômero trans. Se você começa com composto de platina com 4 cloretos e reage com amônia, você termina com o isômero cis. Né? Os compostos finais aí, né, que está lá na extrema direita, é platina ligada a 2 moléculas de amônia ligada a 2 íons cloreto. Mas vejam que a depender do reagente que eu uso como ponto de partida, platina com 4 amônias ou platina com 4 cloretos, né? Platina com 4 cloretos eu reajo com amônia, ou platina com 4 amônias eu reajo com cloreto, com HCl no caso, eu vou terminar no final com um isômero aí, né, cis ou trans, né? Cis ou trans. Isso tem tudo a ver com o efeito trans. Né? A capacidade de um determinado ligante de favorecer a substituição de ligante, do ligante, que esteja numa posição trans com relação a ele. Né? O efeito, a capacidade que um determinado ligante tem de favorecer a substituição de um ligante que esteja numa posição trans com relação a ele. Esse é o efeito trans. Bom, mecanismos redox, né? Esfera interna e esfera interna. Aí já estamos no outro tipo de reação, que são as reações redox, né? Reações que envolvem aí transferências de elétrons, reações que envolvem alterações no estado de oxidação. Né? Bom, esfera interna. Ocorre uma mudança mínima na esfera de coordenação do íon metálico. Né?
Já na esfera externa, as reações redox do tipo de esfera externa, a mudança na composição da esfera de coordenação, né? Ocorre uma mudança na esfera de coordenação dos íons metálicos. Né? A gente vai até explicitar isso um pouco melhor, como disse, numa outra aula, mas enfim. Devemos nos recordar que as reações do tipo redox, né? Reações que envolvem aí, né, mudança do estado de oxidação do íon central, ocorre aí transferência de elétrons. Elas podem ser do tipo esfera externa ou esfera interna, né? Esfera externa ou esfera interna. Isso vai ficar um pouquinho mais detalhado nos slides que vem aí na sequência, tá certo? Mas enfim, de novo, né? Veja-se que também nas reações do tipo redox, né, as possibilidades aí são bastante interessantes, né? Bom, no que diz respeito às reações redox, né, você pode ter reações do tipo autotroca ou cruzada, né? Autotroca ou cruzada. Se chama de reação cruzada, né, quando os compostos que estão, né, a trocar elétrons entre si nessa reação redox, o íon metálico central é diferente, não é do mesmo elemento. Né? E no caso aí dessa autotroca, você vai ter o íon metálico central de um mesmo elemento químico. Evidentemente, né, as espécies terão estados de oxidação diferentes, né, para que haja aí essa reação redox, tá certo? Mas no caso da autotroca, o cátion metálico é o mesmo, né, nas duas espécies, a oxidante e a redutora. Na reação do tipo cruzada, o cátion metálico não é o mesmo, não é do mesmo elemento, né, nas espécies aí oxidante e redutora, tá certo? Então, no que diz respeito às reações redox, né, você pode ter essas duas possibilidades, né, no que diz respeito à identidade, né, da espécie oxidante e da espécie redutora. Autotroca, a espécie metálica é o mesmo elemento. Na cruzada não se trata do mesmo elemento. Né? Bom, para que ocorra a transferência, né, os reagentes devem se reorganizar energeticamente. Né? Após a reação, os complexos terão novos estados de oxidação, nova energia de estabilização do campo cristalino, né, ESCC, e novos comprimentos de ligação, ML. Né? A partir do momento que ocorra a mudança do estado de oxidação do metal, né, e é isso que vai acontecer numa reação redox, evidentemente tanto a energia de ligação do campo cristalino quanto os comprimentos de ligação serão afetados. Né? Enfim, parei os slides, tá? Lê com calma. Mas são as possibilidades ou as realidades, né, que nós teremos aí em reações do tipo redox. Né? A partir do momento que você altera o estado de oxidação do metal, inevitavelmente, né, devemos nos lembrar, por exemplo, daquela série espectroquímica, né, para os metais. Né? Se eu considerar um mesmo metal, alterando seu estado de oxidação, aumentando ou diminuindo, né, eu vou diminuir aí a força do campo cristalino. Né? Então a ESCC vai ser alterada e, evidentemente, comprimento de ligação também. Né? Comprimentos de ligação também. Bom, reações redox, né? Para que ocorra reação redox, os reagentes deverão se reorganizar energeticamente, explicitando aquilo que estava dito antes, né? De modo a apresentarem mesma distância ml. Essa etapa é onde se gasta mais energia. Né? A presença de um elétron no orbital EG ocasiona um aumento da distância ml. Então, esse efeito aumenta a diferença de energia entre as formas oxidada e reduzida, aumentando assim a barreira energética. Né? Então, de novo, né, uma íntima relação, uma estreita relação entre a configuração eletrônica, estamos a tomar aí, no caso, a teoria do campo cristalino, né? Enfim, ter ou não ter elétrons nos orbitais EG, fiquemos aí com os compostos octaédricos, né, como um bom exemplo didático. Ter ou não elétrons EG, elétrons nos orbitais EG, né? Isso vai afetar aí comprimentos de ligação e, consequentemente, vai interferir, né, nessa questão da reatividade. Idealmente falando, né, nessa reação, para que ocorra essa reação redox, né, os reagentes primeiro Claro, tudo isso é uma idealização do mecanismo, né, mas enfim, os reagentes se reorganizam energeticamente, de modo que os comprimentos de ligação metal-ligantes nas duas espécies, oxidante e redutora, né, sejam a mesma, né, antes de que ocorra aí
a reação redox. É claro, isso é uma idealização, né, do mecanismo de reação, né? Enfim. Bom, quando o elétron é transferido para um orbital T2G, as reações são mais rápidas, né, e pode ser alcançado empregando ligantes adequados, né? Então, as reações redox são favorecidas, né, quando você tem aí transferência de elétrons para orbitais T2G. E é isso que esse diagrama de nível de energia aí em sequência tentam ilustrar, né? Tentam ilustrar, tá certo? Você tem aí espécies, né? Oxidante e redutora, de forma tal que, uma vez ocorrida a reação, né, se você tiver elétrons transferidos para orbitais T2G, isso favorece a reação. Isso favorece a reação, né? Enfim, vale a pena, né, tomar, por exemplo, aí um exemplo genérico, né, para tentar compreender isso melhor. Mas, enfim, estamos apresentando aqui apenas o arcabouço, digamos assim, lógico, né, da reação nesse caso. Bom, esfera externa, né? Esfera externa nesse caso. Nós temos aí a ativação química, né? Transferência de elétron e relaxação do complexo sucessor. É uma etapa, né, que vai acontecer, né? Chamada aí mecanismo de esfera externa. Lembrar que nós estamos ainda com reações do tipo redox, né? A formação aí de um complexo precursor, né? Formação de um complexo precursor nesse mecanismo aí de esfera externa, né? Depois, então, do complexo precursor formado, é que acontece a transferência de elétrons, alterando o estado de oxidação, né, do cátion central nas duas espécies, e aí depois, então, elas, falando em linguagem simples, né, se separam, enfim, há a dissociação, né, do complexo sucessor. Então, as duas espécies formam um complexo precursor, né, intermediário, há a transferência de elétrons, e na sequência, então, os dois complexos se dissociam, já tendo ocorrido aí, né, a alteração do estado de oxidação das espécies, ou mais especificamente do cátion metálico central, em cada um dos compostos de coordenação. E aí nós temos um exemplo, né, de reação redox acontecendo via mecanismo, né, de esfera externa, tá certo? Via mecanismo de esfera externa. Nesse caso aí, percebam, né, o íon metálico é o mesmo, né, é rutênio em ambos os casos, tá certo? Você tem simplesmente aí mesmo ligante, mesmo íon metálico central, mas simplesmente estados de oxidação diferentes, né? Nesse caso mais 2 e mais 3, e você pode então observar uma troca, né, de elétrons, uma mudança de estado de oxidação entre essas duas espécies. Mas enfim, um exemplo aí então de reação redox acontecendo via o chamado mecanismo de esfera externa. Nesse caso, esses dois compostos de rutênio com amônia, né? Mas enfim, possibilidades então das reações do tipo redox nos compostos de coordenação. Na sequência, então, estaremos aí explicitando mais alguns dados, né? Enfim, agora nós temos aí esfera externa, né? Reação redox via mecanismo, esfera interna, né? Esfera interna. Perceba-se que nesse caso, nesse composto sucessor, há uma peculiaridade, né? Há a formação aí de uma ligação em ponte, né? A formação de uma ligação em ponte, tá certo? Perceba-se aí, tá certo? De cima para baixo, né? O descomposto aí onde tem a setinha, tá certo? Perceba-se que tem um ligante em ponte, né? Esse ligante aí, essa bolinha em verde oliva, mais ou menos, né, é um ligante em ponte, tá certo? E via esse ligante em ponte acontecerá então a transferência de elétron, né? Daí você dizer que esse mecanismo é uma reação redox, né? A transferência de elétrons, uma espécie oxidante, uma espécie redutora. Então é uma reação redox, mas é via mecanismo de esfera
interna, via mecanismo de esfera interna. Há a formação, inclusive, desse composto com um ligante em ponte, né? Desse composto com um ligante em ponte. É um diferenciador importante, né? Entre o mecanismo de esfera externa e a esfera interna, tá certo? Você tem então uma representação esquemática, né? Dessa transferência de elétrons aí via, né? Enfim, um mecanismo de esfera interna, utilizando-se, digamos assim, né? Desse ligante em ponte, né? Desse ligante em ponte que existe aí no complexo, enfim, no composto intermediário, né? No composto intermediário, tá certo? Mas de novo, né, se você estiver simplesmente fazendo uma síntese já conhecida, né, encontrada na literatura, e de regra você vai seguir simplesmente uma rota sintética, né, sem maiores preocupações no que diz respeito ao mecanismo. Né. Tudo que lhe interessa, na verdade, é obter o produto desejado. Né. Mas, quando você está investindo realmente na preparação de um composto nunca antes preparado, né, um certo isômero que por qualquer razão você deseja obter, aquele isômero e não um outro qualquer, né? Você deseja promover uma reação redox, né? E de repente os potenciais redox favorecem ou desfavorecem a reação, você deseja facilitar o mais possível a ocorrência dessa reação, quer dizer, então investir aí, conhecer melhor, né? Tentar afetar, né? Determinar qual será o mecanismo de reação utilizado, vai ser algo sim muito importante. Né? E aí nós temos um exemplo, né, de uma reação redox, uma reação na qual ocorre transferência de elétrons, ocorrendo via mecanismo de esfera interna. Esfera interna. Percebam aí onde está a setinha, né? A formação aí, a existência de um ligante em ponte, né? Nesse caso aí um íon cloreto, tá certo? Então é uma característica, né, de uma reação redox que acontece via mecanismo de esfera interna, tá certo? Aí na setinha vermelha indicando aí a existência de um ligante em ponte, né? Um ligante em ponte, tá certo? Enfim, é uma característica que vai diferenciar, né, o mecanismo de esfera interna do mecanismo de esfera externa, tá certo? Mas enfim, de novo, né, antes de finalizarmos, recomendamos, você pode usar qualquer capítulo, de qualquer livro, né, de Química Inorgânica, mas, enfim, se você quiser ficar com um livro apenas, como é um livro muito difundido, né, o capítulo sobre reatividades compostas de coordenação no Peter Atkins é uma boa opção, tá certo? Bom, e por fim, então, reação de ligante de coordenação, né, ocorre sem a quebra, né, de ligação metal-ligante. Percebam que nesse caso, né, um grupo OH, né? No fim das contas você tinha cromo ligado a, né? Ligado aí enfim, um grupo OH, e no fim continuou ligado a um grupo OH, né? Mas você tinha uma molécula de água, né? E no fim você teve a formação de ligação com um grupo OH. Mas percebam que nesse caso a ligação crômio-oxigênio, né, que era com a molécula de água e no fim ficou sendo com o grupo OH, essa ligação cromo-oxigênio não foi quebrada. Então, uma característica dessa reação, chamada reação de ligante de coordenação, né, que é o último tipo aí que nós tínhamos a considerar, é que ela ocorre sem a quebra da ligação metal-ligante, sem a quebra da ligação metal-ligante, como colocado aí nessa possibilidade, né, nesse exemplo, né? Tá certo? Pessoal, ficamos por aqui, tá certo? Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.